Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a festa dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Só para saber aqui, quem é que hoje está terminando a quaresma de São Miguel? Levanta a mão. Olha que benção, aí ficaram firmes, sim ou não? Ah, espero, viu? São Miguel tá vendo tudo ali, ó. A espadona dele ali, ó. Você que não tá, só desse aqui, já era. Acho que no primeiro momento, antes de entrar no mérito da liturgia, entender o que significa anjo. Nós temos uma ideia de que a palavra anjo identifica esse ser de asa, né? Que está aqui, ou São Miguel com a espada, e os arcanjos, cada qual com aquilo que identifica. Mas, mesmo se você teve curiosidade hoje, leu a liturgia, ou fiz as leituras na liturgia das horas, anjo não é essência, não substantivo, mas um ofício. A palavra anjo significa aquele que anuncia. Tanto que os nomes Miguel, Gabriel e Rafael, eles indicam a missão de cada arcanjo. Miguel, quem como Deus, Rafael, aquele que cura, Deus é nossa cura, Deus é nossa saúde, e Gabriel, aquele que anuncia a força de Deus, e portanto, há um ofício, e cada ordem dos anjos, ela é determinada pelo ofício, e portanto, não indica essência. Toda vez que você vê falar de algum anjo, ou aquilo que é listado, né, que São Tomás de Aquino bem organizou na teologia dos anjos, é importante que nós entendamos que não indica essência, substantivo, mas uma função. E por que é importante dizer isso? Sabe esse monte de nome de anjo que você vê por aí? Diferente? Nada, não existe nada disso aí. Não é católico. Se você tem, joga fora que não é anjo católico. Anjo que nós sabemos o nome são, quais são? Só. Além disso, não é tradição nossa, não é aquilo que nós cremos, não é a fé da igreja. E por que é importante entender a função do anjo, entender por que eles não indicam a essência em função? Porque eles estão tudo voltados àquilo que é a providência de Deus e o projeto de Deus na história. O livro de Daniel é um livro que é de uma leitura chamada apocalíptica, que significa o quê? Que a nossa história real, concreta, não se explica nela mesma. Ela tem uma história muito melhor, muito maior, que é a história de Deus que nos conduz para a eternidade. E o que nos possibilita perceber isso? É que tudo o que acontece aqui, os sofrimentos, as dificuldades, toda essa batalha que nós passamos, ela não termina aqui, não é um negócio meramente cronológico, mas há algo de Deus para nós. E do mesmo jeito como a palavra vai dizer, Jesus, que ele enxergou Natanael quando ele estava debaixo da figueira, e portanto, quando os outros não enxergaram, Deus também nos enxergou nesse momento. E a grande coisa, a maior, não é um dia eles terem nos enxergado, mas o cumprimento da palavra, porque quando o Senhor diz que vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está dizendo: eu sou aquele que Daniel falou, eu sou o cumprimento das promessas, eu sou aquele que devia vir, e portanto, eu sou esperado. E se eu sou esperado, nós temos que olhar para Jesus não como alguém importante apenas, que trouxe uma mensagem, uma palavra, mas como Deus e Senhor. E se Ele é Deus e Senhor, a minha vida tem que se orientar para Ele. É por isso que você que está terminando a quaresma de São Miguel, se esses 40 dias foi apenas uma performance religiosa,
Se foram apenas 40 dias de você acordar às 4 da manhã, você rezou com o frei, ou com o resto, ou o que você fez aqui na paróquia. Se foi meramente um tempo de penitência, um tempo de austeridade, com certeza tem o seu mérito, mas se não disser uma palavra para uma conversão concreta, vai ser meramente 40 dias de performance religiosa que não vai ter fruto concreto nenhum. Toda quaresma é desse jeito. Não importa a austeridade da sua quaresma, você pode ficar 40 dias somente água, pão e água, mas se não disser nada no combate que eu tenho que ter comigo mesmo, com a minha vida de fé, com a vida de conversão, não significa nada. É por isso que eu preciso olhar para mim hoje e perguntar: qual que é a batalha que eu tenho que travar, que eu preciso mexer? O que é aquilo que eu preciso vencer em mim? Nós precisamos vencer essas batalhas contra nós mesmos, muitas vezes, contra muitas opiniões que nós damos demais às pessoas, é verdade, a gente se importa muito com o que os outros falam. Tem gente que muitas vezes se importa muito com o olhar que está fora. A gente tem que olhar para a gente e se perguntar: qual que é a referência concreta da minha vida? O que eu estou esperando de fato de Deus? E portanto que hoje, nessa festa dos arcanjos, você possa ir com essa reflexão. O que essa quaresma diz para mim? Quando São Miguel, o nome dele, diz: quem como Deus? Quem que eu tenho muitas vezes colocado no lugar de Deus na minha vida? Será que é o dinheiro? Será que são as pessoas? Será que é o meu passado? Será que são as circunstâncias? O que eu tenho colocado acima de tudo? O que tem me tirado a paz? O que se eu tirar nesse momento, me vai ver sem esperança? Quando São Miguel fala: quem como Deus na eternidade? E Satanás cai, ele cai pelo ego, pelo orgulho. E São Miguel o vence de fato por afirmar que ninguém é como Deus. Mas todas as vezes que eu me coloco no lugar de Deus, que eu julgo, que eu acho que o meu jeito de viver está certo, eu estou me colocando no lugar de Deus. E só para pegar uma referência, encerrando já, tem uma tradição franciscana. Dia 4 de outubro celebramos São Francisco de Assis. É claro que é uma tradição, não dá para a gente saber, só vai saber quando você for para o céu. E quem foi não voltou para contar. Nossa, quando apareceu não disse sobre isso, mas diz uma tradição franciscana que o lugar que Lúcifer perdeu na eternidade por conta do orgulho, São Francisco ocupa por conta da humildade. Pela semelhança que ele teve com Deus, ele de fato ocupou ali. E portanto, aí está uma mensagem grande. O que é humildade, gente? A humildade não é você depreciar-se, não é pensar menos de si, é pensar menos em si. A humildade é a verdade, porque é você enxergar tal como que você é, com suas qualidades, com seus defeitos, com a sua possibilidade de aprender, de continuar crescendo. Talvez tinha essa grande batalha. Você tem que esses 40 dias foram dias de intensa oração, mas acima de tudo dias nos quais você vai olhar para você, vai tirar algo melhor, vai se aprofundar na fé, vai viver uma existência renovada. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça.